Olá, tudo bem? Bem-vindos, então, ao nosso estudo de caso da disciplina de Gestão de Produtos e Marcas. Eu sou a professora Márcia Souza, professora aqui da casa, e para mim, grande prazer tratar contigo a respeito desse assunto. E aí, para você que está um pouco curioso, olha só, o estudo de caso vai tratar sobre o que exatamente nessa nossa disciplina? Nós vamos falar exatamente da importância de que a gente faça um acompanhamento das mudanças de mercado para evitar, sabe o quê? Fracasso dos nossos produtos e também das nossas marcas. E para isso, eu trago algo que é instigante para que a gente consiga pensar, que é um olhar sobre o consumidor. Quando a gente fala da definição sobre produtos e marcas, sobre estratégias que a gente tem aí no nosso mercado, como é que o nosso consumidor se relaciona e o que é que de repente chama atenção. E para isso, peguei um detalhe do nosso material de estudo, você pode acompanhar aí na página, melhor na página não, no 5º capítulo do livro, onde por algum momento lá no final a gente trata sobre o item sustentabilidade. Então nesse estudo de caso a gente vai aprofundar um pouco mais em como o mercado anda se movimentando e aí o quanto que nós, profissionais da área de marketing, porque eu não falei para você, mas a minha formação é na área de marketing e também sou especialista na área de comunicação empresarial, mas enfim, voltando aqui ao nosso assunto, como é que a gente, nesse universo de mercado, consegue fazer aí um olhar sobre esse movimento do mercado quando a gente pensa em produto e em marca e para que esse mercado, que nós estamos aí então tentando fazer um acompanhamento, fortaleça a ação ou a presença desse produto, evitando o fracasso então. Mas vamos lá. Bem importante que a gente recorde lá na primeira unidade do nosso livro, nas nossas primeiras aulas conceituais e na aula ao vivo também deve ser tratado a definição de produto. Produto é apresentado então amplamente definido como qualquer coisa oferecida para atenção, aquisição, uso ou consumo que seja capaz de satisfazer necessidades. Bastante tranquilo, bastante claro para a gente compreender essa definição, mas existem detalhes que a gente precisa se atentar. E aí sobre isso depois a gente discorre todo o nosso estudo de caso. Olha lá. Também contendo aí na nossa primeira aula e primeira unidade do livro, que produto é aquele artifício para satisfazer as necessidades e os desejos dos consumidores. Mas vejam bem, a gente vai afunilando então, nós aqui falávamos de produto enquanto algo capaz de satisfazer e na sequência a gente já tem a definição dizendo que, olha, o produto é para satisfazer as necessidades e os desejos dos consumidores. Vamos nos aprofundando um pouquinho mais. E aí, quando a gente fala de produto, olha só, produto, ele proporciona, a lógica dele é proporcionar benefícios aos consumidores, levando-os a algum tipo de satisfação. A gente retoma, então, a definição anterior. E aí, para a nossa lógica do nosso estudo de caso de hoje, esse último ingrediente que nós trazemos, que trata o produto como algo que é preciso compreender como o consumidor vai receber esse produto lá no mercado. E aí como é que esse produto vai fazer então? Vai trazer benefícios, quais são esses benefícios oferecidos? E aí, para nós que somos profissionais da área de marketing, como que a gente vai fazer para trabalhar este produto de forma coerente, de forma correta, para que esse consumidor sinta efetivamente que as suas necessidades, que os seus desejos, que os benefícios desse produto, ele está sendo importante dentro também da perspectiva e da expectativa que esse consumidor tem. Diante disso e diante do que eu acabei de dizer, que nós vamos tratar, relacionando isso ao fato de que nós vamos falar do assunto sustentabilidade, que está lá perto da última página do nosso material de estudo, então vou tratar desse assunto sob uma perspectiva diferente, que é sobre a perspectiva dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Para dizer o quê? As empresas, elas obviamente se relacionam, não necessariamente apenas em âmbito local, mas nós sabemos todos da linha de stakeholder, né, da linha de relacionamento dessa organização, e para isso é necessário que se faça também um estudo de mercado de forma ampla a se perceber como o consumidor, ou melhor,
como que esse produto ofertado, ele impacta em decisões e em movimentos internacionais também, tá? O que nós temos aqui? Que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, para quem ainda não ouviu falar a respeito, faz parte de um movimento organizado pelas Organizações das Nações Unidas, que é a ONU, e esse movimento compõe uma agenda até 2030. E aí, nesse movimento de uma agenda composta, é uma agenda política internacional, mas ela reflete também, ela traz reflexos para dentro das organizações, buscando um posicionamento do primeiro setor, que é o governo, do segundo setor, que é a iniciativa privada, e também do terceiro setor, que são as organizações da sociedade civil, frente a objetivos que são objetivos globais, objetivos mundiais, com a lógica de que, quando a gente tem objetivos globais, todos os componentes se movimentam e se mobilizam para poder atender a esses objetivos ou fazer cumprir esses objetivos. Para que você saiba, o Brasil, ele signatário da ONU, ele pactua com esses objetivos, e isso significa que, e não está sozinho nisso, são mais de 160 nações, isso significa que em dada proporção, em dado movimento, esse nosso ambiente de consumo será impactado por alguns elementos, e aí eu vou apresentar para vocês quais são esses objetivos de desenvolvimento sustentáveis, tá? Nós temos 17 objetivos, e esses objetivos eles lidam de várias maneiras, sobre várias frentes. O objetivo 1 fala da erradicação à pobreza, o 2 do combate à fome, saúde, e aí na sequência o 3 sobre saúde, o 4 sobre educação, o 5 sobre igualdade de gênero, o 6º objetivo vai falar sobre água limpa e saneamento, o 7º sobre energia, o 8º sobre emprego digno e crescimento econômico, já está se aproximando da linguagem de mercado. O 9º fala sobre indústria, inovação e infraestrutura, o 10º sobre a redução das desigualdades, o 11º sobre cidades e consumo sustentável, opa, acendeu aí uma lanterninha de atenção para o mercado, o 12º sobre consumo e produção responsáveis, olha lá o alerta. O 13º objetivo vai tratar sobre combate às alterações climáticas, o 14º sobre vida debaixo da água, o 15º sobre vida sobre a terra, o 16º sobre a paz, justiça e instituições fortes e o 17º sobre parcerias em prol das metas. Então, fazendo assim um apanhado geral sobre esses objetivos de desenvolvimento sustentáveis, que são então 17, como nós já vimos, vários deles, para não dizer que todos, são impactados ou geram impacto, cada um dos objetivos que depois se desdobram dentro de metas, dentro desses objetivos, eles impactam de alguma forma as decisões de manejo do mercado. E aí, por isso, dentro desse contexto todo, nós poderíamos ter escolhido outro, mas hoje, nesse estudo de caso, nós vamos aprofundar um pouquinho do nosso conhecimento daquilo que é relacionado propriamente a essa nossa disciplina, que é tratar o 12º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que vai tratar sobre consumo e produção responsáveis. E aí, diante desse contexto todo, o que eu gostaria de dizer que nós vamos iniciar uma parte do estudo aqui, mas que fique para você aí a curiosidade de conhecer um pouco mais sobre os 12 objetivos, porque eles tanto impactam dentro das suas metas na ação das organizações, como, em contrapartida, é uma oportunidade de diferenciação no mercado quando as organizações fazem uma adesão a essa proposta. Eu disse que o Brasil ele já fez essa adesão enquanto nação, mas as organizações privadas, elas de forma particular podem e devem, eu diria, gerar aí então um interesse sobre essas oportunidades aqui de diferenciação no mercado. Como é que eu, enquanto gestor de marketing de uma organização ou componente de uma equipe de marketing, posso analisar esses objetivos de desenvolvimento sustentável como uma oportunidade de fortalecer a marca, de diferenciar um produto dentro da minha organização, ok? E aí, frente ao mercado todo consumidor. A gente pode agregar valor às nossas marcas
criar um diferencial para os nossos produtos frente àquilo que a gente tem como subsídio e como definição dentro das nossas organizações de missão, de valores institucionais. Então, quanto há de definido dentro da missão da organização, dos valores dessa instituição, definido que pode agregar, então, a esses objetivos de desenvolvimento sustentável. E você pode pactuar aí uma oportunidade, uma possibilidade para que você, dentro da organização, apresente a oportunidade para o seu gestor aí, ou se você for o gestor, de definir uma linha de atuação e dizer, olha, a nossa organização ela é comprometida com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, fazendo aí uma frente de análise daquilo que a organização tem, frente àquilo que o mercado está exigindo, frente àquilo que há pactuado entre as nações, de que a gente precisa fazer um movimento aí de entender como produzir desenvolvimento sustentável para os nossos grupos sociais. E aí, falando a respeito desse diferencial que a gente pode gerar, é importante que a gente entenda quais são os grupos que estão discutindo isso. Então, existem fóruns, existem momentos de diálogo, e aí isso espalhado por todo o país, que são os conhecidos núcleos de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. No estado do Paraná, a FIEP faz um grande apoio aos núcleos de ODM ou de ODS, no caso, que antigamente eram Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e aí se transformou em Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas a Federação das Indústrias faz um apoio, assim como vários outros órgãos empresariais fazem apoio ao desenvolvimento dessa discussão, ok? Então, como falei, vamos ficar com o 12º objetivo. Para que vocês tenham uma ideia geral, desses 17 objetivos, nascem 169 metas que compõem, então, a Agenda Universal que vai até 2030, ok? O que acontece quando a gente chega e vai lá desdobrar essa nossa ação do 12º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que é consumo e produção sustentável? Nós vamos achar logo abaixo algo que nos indica a necessidade de atenção, que é assegurar padrões de produção e de consumo sustentável. Então, está pegando bem na linha em que a gente vai ter aí discutido nas aulas conceituais dessa disciplina, e durante os processos de aula ao vivo você pode fortalecer também, que é a identificação desses padrões de produção, como que há um relacionamento de consumo sustentável, em especial porque nós estamos num momento diferente. Essa análise, os padrões de consumo são diversos, né? A gente não tem um padrão único de consumo, nós temos diversas gerações convivendo, se relacionando em ambientes que são iguais, em ambientes que são diferentes, e isso influencia. Nós sabemos que isso, para o profissional de marketing ou para o profissional da área de vendas, requer uma atenção bastante específica para poder identificar qual é o nicho de mercado daquele produto, para identificar como esse produto se apresenta frente ao seu consumidor, frente à sua base de correlacionados, se esse produto ele tem condições de atender essa necessidade de que o consumidor muitas vezes olha, esperando que esse processo de produto, que ele tenha uma transparência no sentido de apresentar, então, uma proposta de consumo sustentável, uma proposta de correlação com a responsabilidade social dentro da empresa. Então, é bem importante que a gente faça, então, um aprofundamento na leitura quanto a isso também, e que isso, com certeza, é hoje, na atualidade, como nunca, algo que diferencia, de fato, os nossos produtos e as marcas, em especial as marcas. Quando a gente fala dos objetivos, já falei que são 169 metas. Dentro do 12º objetivo, que fala de consumo sustentável, nós teremos também o desdobramento dessas metas. A meta número 1 desse conjunto, que é o consumo e produto, ele vai tratar da implementação de plano decenal de programas sobre produção e consumo.
Isso aqui está relacionado diretamente a ações governamentais. Então, dentro das ações implementadas nos municípios, implementadas pelos governos de estado e também pela federação, há necessidade ou há indicativa de quando o país ele tenta buscar, ou dentro dos municípios e do estado, uma ampliação desse propósito de consumo sustentável, dentro dos planos de ação desses governos, que a gente chama de plano decenal, então onde é que os estados, os municípios querem chegar aí numa proposta de planejamento a longo prazo, que é um período de 10 anos, como é que o município se porta diante de uma proposta que é a proposta de consumo e produção responsável. Como? Então, aqui tem a indicação de que, dentro desses planos decenais, dentro desse planejamento de governo, haja a proposta, então, de implementar, e aí nos países, dentro das esferas, como eu já falei, um desenvolvimento assumido por suas lideranças, que façam, então, uma proposta de desenvolvimento sustentável para cada um desses ambientes. Aqui fala de uma proposta macro, mas isso se desdobra depois dentro de cada uma das esferas de governo em cada um dos países, tá? Dentro dos seus formatos. No Brasil a gente tem secretarias, tem os ministérios, tem as pastas de diretorias, e aí como é que dentro dos planos macros isso se desenha dentro do país num processo de 10 anos. Que a gente está chegando agora, próximo aí, né, já praticamente com um pezinho em 2020, e aí o que acontece? Nós temos um processo de 10 anos, de 2020 a 2030, para elaborar, assumir e executar uma proposta dentro dos planos de governo que leve, então, a exigir ou a assumir uma postura de governo sustentável pensando na parte de produção. Quando a gente passa para a próxima meta, a gente traz, então, olha só, alcançar até 2030 a gestão sustentável e o uso eficiente dos recursos naturais. Isso aqui influencia muito a cadeia produtiva, influencia muito as definições que as marcas terão sobre os seus produtos e que as empresas terão sobre as definições, inclusive, de futuro para o mercado, né? Então, esse posicionamento, muitas vezes essa inflexibilidade, e aí voltando ao nosso objetivo, que é pensar em estratégias de entender o movimento do mercado para que essa marca ela não tenha, ou para que esse produto, para que ele não tenha um fim próximo, para que a gente consiga aí pensar em produtos mais duráveis. Aqui está falando de uso eficiente de recursos naturais. Então, o quanto dessa cadeia produtiva ela tem de impacto sobre essa proposta de processos mais sustentáveis dentro dessa cadeia produtiva, aí até 2030. Isso é medido a partir de números, né? A própria Organização das Nações Unidas, que é quem faz a base de controle, a partir do PNUD, que aí fica aí, se você quiser fazer uma pesquisa mais aprofundada sobre isso, só digitar PNUD, P-N-U-D mudo, PNUD, e aí você vai encontrar todo esse programa que é feito de acompanhamento de alcance, né, dessas metas que são colocadas pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Tá? Quando a gente chega lá dentro do nosso 12º tópico, na nossa terceira meta, a gente vai verificar alguma coisa que é muito, eu diria, para a indústria alimentícia, é muito direta, né? Que está falando de reduzir pela metade o desperdício de alimento per capita no mundo, que a gente sabe que para quem lida no ramo de alimentação, o desperdício de alimento no mundo ela é assim, de forma muito acentuada. Então, se nós estamos falando de reduzir pela metade, nós estamos falando de uma mudança drástica de cultura entre as populações. A gente vê em algumas situações restaurantes, por exemplo, que já estão se mobilizando um pouco mais para um aproveitamento um pouco mais saudável dos seus alimentos. Mas mesmo no consumo doméstico, para quem lida no ramo da alimentação e vai pensar em produtos, vai pensar em definição de marca, para consumo doméstico, está aqui alocado o maior número de desperdício de alimentos.
E aí a gente faz uma proposta de redução dentro aí dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para reduzir esse desperdício em 50%. E aí olha só, é para o nível do varejo e do consumidor também. Então é tanto para a indústria que consome produtos para geração de produtos alimentícios, como também para o consumidor final. Reduzir as perdas de alimento ao longo das cadeias de produção e abastecimento, incluindo as perdas pós-colheita. E aí, levando em conta que a gente faz uma análise que isso aqui impacta, inclusive, na definição pela forma de transporte desses alimentos, né? A gente está falando da base aqui que é de colheita, o quanto da logística dentro do país impacta nisso também e o quanto da escolha que as empresas vão fazer em relação aos seus fornecedores também impactam nessa proposta aqui de redução em 50% da perda, ou melhor, da redução do desperdício de alimento no planeta. A nossa quarta meta, dentro do 12º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, está falando a respeito do manejo ambiental, e aí fala da questão do uso de produtos químicos e dos resíduos que esse produto químico pode gerar. Aqui é um alerta bem direto para as indústrias ou para as empresas que lidam com esse tipo de produto, porque com certeza, se a gente está falando aqui de alcançar o manejo sustentável desses produtos químicos e de a longo prazo aí fazer uma redução da utilização, ou melhor, até verificar a liberação que esse tipo de produto tem para o consumidor, nós estamos falando de um produto aqui para o qual já está o sinal vermelho sendo, né, tá no sinalzinho de alerta já, sinalzinho laranjadinho ali piscando, pedindo para que essas indústrias já pensem na implementação de novos produtos para alcançar essa proposta de um manejo ambiental mais adequado e para a utilização de produtos que tenham menos agressividade junto ao meio ambiente, e isso com certeza. Quando a gente ouve aí campanhas que falam a utilização de produtos sem o uso de agrotóxico, a utilização de produtos ou a não utilização de produtos transgênicos. Então tem toda uma discussão feita, e aí para quem vai atuar no desenvolvimento de um produto desse, ou pensar na colocação de um produto desse, tanto aquele que é diretamente utilizado, né, o produto químico utilizado nessa lavoura, porque aí você está tratando com um tipo de consumo, ou o consumidor final, o consumidor lá, a população mesmo, quando ela passa a ter uma consciência um pouco mais equilibrada da origem desse produto e que benefícios ou que malefícios esse produto pode causar para si e para a natureza de uma forma geral, isso pode gerar sim um impacto sobre o modelo de consumo desse nosso público-alvo, tá? E aqui fala do impacto sobre o ar, sobre a água e sobre o solo. Quando a gente fala, né, de impacto, por exemplo, de utilização de agrotóxicos ou de qualquer outro produto químico, eu quase que me remeto aqui à infância, porque são discussões de muito tempo. Não que eu seja tão velha assim, mas é discussão de um tempo maior aí que em dado momento você até tira da sua agenda, né? Para de perceber essas discussões acontecendo, mas o movimento ele ainda permanece. Então, se ele permanece, é uma tendência que a gente deve analisar, inclusive fazendo uma leitura de histórico. O quanto de histórico esses produtos tiveram e o quanto eles foram se modificando aí ao longo do tempo para chegar ao modelo que a gente tem e qual é a prospecção disso, né? Qual a prospecção desse produto para as próximas décadas. A quinta meta dentro aí do 12º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável vai falar sobre a redução substancial, a geração de resíduos por meio da preservação, redução, reciclagem e reuso. E aí, pessoal, vamos lembrar dos nossos produtos feitos? Quando a gente pensa numa embalagem, quando a gente pensa, e aí nos vários tipos, né? Naquele que é propriamente do produto e aquele que vai acomodar esse produto. Existe aí uma proposta de reduzir isso, né? De fazer um olhar um pouco mais apurado sobre que tipo é necessário de ação para que a gente consiga reduzir aí esse impacto desses resíduos sobre o meio ambiente. Para quem está, obviamente, pensando na colocação de um produto no mercado, a gente sempre se remete a olhar
do lado do consumidor, que o belo ele atrai aos olhos, a gente chama um pouco mais a atenção, só a embalagem pode gerar uma sensação muito mais de atração por parte do consumidor, mas quando a gente tem uma percepção sobre o que isso gera no processo seguinte do consumo, nós podemos pensar em estratégias melhores de colocação desse produto e dessa marca, exatamente vinculado a uma consciência ambiental. Tá? É bastante importante que a gente se recorde de que a empresa, a indústria, ela tem uma responsabilidade sobre esse produto até o final, né? Se o processo é de reuso, se o processo é de reciclagem, há uma responsabilização sobre aquele que produz. Então, há a possibilidade, há indicativos e há um movimento todo feito com objetivos claros para 10 anos a gente repensar essa nossa colocação, então vamos objetivar esse nosso processo de produção, levando o cliente à satisfação ou o consumidor à satisfação, baseado também numa perspectiva de vida longínqua, de um ambiente mais preservado, de ambiente mais sustentável, pensando aí na redução da poluição, redução de lixo mesmo produzido nas casas, produzidos na indústria, pensando a partir desse exemplo, por exemplo, dado sobre a própria embalagem. Mas a gente pode falar sobre o próprio produto. Às vezes o lixo é o produto lá no final, quando ele não tem um reuso, quando ele não tem uma condição de reciclagem, a gente está criando aí um ambiente muito propício para que os nossos concorrentes que conseguem observar esse movimento do mercado em prol de um ambiente mais sustentável consigam, então, melhores resultados dentro das suas perspectivas de mercado, tá? A nossa sexta meta, dentro do objetivo número 12, é incentivar as empresas, especialmente as empresas grandes e transnacionais, a adotar práticas sustentáveis e a integrar informações de sustentabilidade em seu ciclo de relatórios, ou seja, as indústrias muitas vezes, e aqui ele fala bastante das grandes empresas e das transnacionais, por quê? Porque estas são as empresas que elas transitam dentro do mercado através de fronteiras. Então, isso também impacta. O quanto eu impacto nesse ambiente, o quanto eu impacto depois que eu atravessei esse ambiente, porque existem empresas que elas vão se acomodando ou se conformando de acordo com as exigências. Não é à toa, nós estamos aí, podemos utilizar como exemplo algumas indústrias aqui no país, e não sei se caracteriza, por exemplo, no agronegócio. O agronegócio ele é impactado diretamente na sua linha de exportação por definições internacionais. E aí, quando as empresas estão aqui, ou quando as indústrias e essas transnacionais estão aqui, e conseguem fazer um processo de adequação, há também um tendenciamento dentro do mercado. Então, se existe um pacto global sobre aspectos, um conjunto de necessidades para que se adeque um produto, para que ele atravesse essa fronteira, então que a gente também tenha condições de absorver as boas práticas trazidas pelas transnacionais ou pelas grandes empresas, mas também que essas grandes empresas consigam levar como alteração nesse processo de travessia de fronteiras ou de convívio multirrelacional, para que essas empresas elas consigam gerar um outro movimento também dentro das suas regiões de atuação que levem a alcançar esta meta colocada, tá? Na nossa sétima meta, a gente tem promover práticas de compras públicas sustentáveis de acordo com as políticas e as prioridades nacionais. Então, o Estado ele consome muito, consome através dos seus editais, das suas licitações, das suas compras públicas, ele está consumindo e consumindo num volume acelerado. Então, esta sétima meta, ela é apontada como um fator também decisório para o poder público, que nesse processo de consumo ele consiga influenciar um posicionamento das marcas. Então, quando a gente exige, dentro dos editais, algumas propostas, ou quando a gente consegue fazer a leitura de algumas exigências nesses processos de compras públicas,
pela proposta da sustentabilidade, pelo desenvolvimento de forma mais equilibrada, há sim a necessidade de que essas empresas se adequem de maneira a atender essas demandas colocadas pelo Estado. E quando o Estado ele se coloca num posicionamento de que está exigindo dos seus próprios fornecedores, isso faz uma tendência. Opa, eu que sou fornecedor do Estado, eu tenho interesse em continuar fazendo as minhas vendas, em alcançar aí, colocar esse produto, que é um produto necessário dentro das expectativas, né, das demandas públicas. Então, essa adequação, ela é uma adequação que pode sim gerar um movimento de impacto junto aos demais consumidores dessas mesmas empresas que não atendem apenas esse consumidor que é o Estado, ok? E aí, voltando ao item anterior, não dá para ter um produto que atenda de uma forma o Estado, de outra forma o consumidor final, né? Acho que é bastante importante frisar isso. Na nossa 8ª meta, tem a proposta de, até 2030, garantir que as pessoas, em todos os lugares, tenham informação relevante e conscientização para o desenvolvimento sustentável e estilo de vida em harmonia com a natureza. Então, há a possibilidade, por exemplo, de trazer para as nossas marcas, para os nossos produtos, um olhar comprometido com algo como isso, olha, com essa proposta, essa meta, de trazer informações relevantes e também conscientização para o desenvolvimento sustentável. Então, vejam, é uma leitura de mercado diferenciada, né? Num posicionamento que não olha o consumidor ou não olha esse produto necessariamente como algo acabado, mas numa proposta de constante remodelagem, constante movimento no sentido de gerar um outro modelo de vida, um outro modelo de consciência também para a sustentabilidade, ok? Nessa proposta a gente ainda tem um desdobramento que vocês vão ver em ABC aqui, 12A, 12B e 12C, que são 3 linhas que eu considero muito importante e relevante para que a gente possa aprofundar o nosso conhecimento. O 12A vai falar sobre o apoio a padrões mais sustentáveis de produção e de consumo. Então, o que diz? Olha, nações, apoiem empresas, apoiem esse movimento de produção e de consumo de forma sustentável. O 12B, que é também algo bastante relevante, vai falar de desenvolver e implementar ferramentas para fazer o monitoramento dos impactos desse desenvolvimento sustentável. Então, era aquilo que eu dizia, é uma competência dentro dos processos das organizações, ou melhor, da ONU, da Organização das Nações Unidas, fazer o monitoramento do impacto, né, que essas propostas e que a assimilação dessas propostas por parte das organizações possam trazer para a proposta de desenvolvimento sustentável. O 12º, ou melhor, dentro do 12º a gente ainda tem a letra C, como eu dizia, que vai falar sobre racionalizar combustível fóssil, que encorajam o consumo exagerado, eliminando as distorções de mercado de acordo com as circunstâncias nacionais, inclusive por meio da reestruturação fiscal e eliminação gradual desses subsídios prejudiciais. Olha do que a gente está falando aqui. Uma quantidade enorme, gigantesca de produtos, e aí compromete, obviamente, as marcas geradoras desses produtos, são com base, por exemplo, petróleo. Não sei se você já teve a oportunidade de fazer aí uma pesquisa sobre a quantidade de produtos baseados no petróleo, que não é apenas para consumo, para combustível de automóveis, né? Mas, enfim, se nós estamos falando aqui do encorajamento, de reduzir, né, de encorajar o processo de redução dessa utilização desses materiais ou desses produtos que estão vinculados aos combustíveis fósseis, que a gente está falando de acabar com uma distorção de mercado sobre esse consumo exagerado, que fala eliminar, encorajar o consumo exagerado
né, encorajar não, é ao contrário, que fala de levar a um raciocínio mais aprofundado para a redução desse consumo exagerado. Nós estamos tocando exatamente no ponto que a gente iniciou essa nossa conversa falando da vida desses produtos. Então, o quanto mais nos dedicarmos a estudos para nos antecedermos a proposta de novos produtos que venham a atender de forma significativa a necessidade do cliente, né, a sua expectativa, gerando então resultados sobre a sua expectativa sobre aquele produto, mas ao mesmo tempo reduzindo a utilização desses materiais, que inclusive está relacionado a toda uma disputa econômica mundial que nós vemos constantemente aí, décadas após décadas, que é essa disputa territorial baseada, assim, na exploração e mineração de petróleo e de tantos outros combustíveis fósseis que acabam, inclusive, destruindo nações, né? Então, nós não podemos, enquanto profissionais da área de marketing, fechar os nossos olhos a essa leitura de mercado sob a pena de perder de vista que as tomadas de decisão, aqui, olha, em um ambiente que muitas vezes é um ambiente menor, um ambiente micro, mas que em dada medida ele está correlacionado a esse ambiente macro que gera, então, dentro de toda a cadeia produtiva, um desdobramento e que influencia, sim, nas tomadas de decisões dos dirigentes das nações sobre seus domínios também. Nós não podemos perder de vista isso, recordando que o consumidor ele continua tendo as suas necessidades, e a nossa proposta, dentro de pensar produtos, dentro de pensar marcas, aqui no nosso estudo de caso, é de forma muito responsável olhar para os impactos que essas produções, que esse produto, que essa marca vem gerando frente a todo esse panorama. E aí, frente, então, a essa agenda que existe, que é pactuada, que o Brasil assina embaixo também, de um posicionamento responsável frente às linhas de produção, frente a essa postura de mercado que nós temos, ok? Para ilustrar tudo isso, eu vou fazer agora um break, que a gente vai conhecer um pouquinho do Instituto Acatu, que é quem traz um refresco, não só para esse momento da discussão, óbvio, mas que traz um refresco para pensarmos esse ambiente de produção e de consumo de forma mais equilibrada, numa proposta dentro do Instituto que pensa os aspectos mundiais, ok? A gente já volta para continuar o nosso bate-papo. Letra A significa mundo e ao mesmo tempo significa semente. Esse mundo Yandé integrado, ele estava sendo plantado nesse momento, como uma das iniciativas era o Acatu, buscando construir, querendo ajudar a construir esse mundo integrado. Catu significa bom e melhor. Então, mundo melhor. A missão do Acatu é dar a perceber, conscientizar o consumidor do poder transformador contido nos atos de consumo e usar esse poder para mobilizar outras pessoas nessa mesma direção. E são muitas mãos trabalhando juntas para que o consumo consciente realmente se desenvolva. O papel do consumidor, né, das pessoas, vai ser crucial, fundamental, vital, né, para que a humanidade percorra caminhos diferentes e para que a gente tire da frente essa ameaça concreta, né, sobre a vida, a qualidade de vida nossa e certamente das futuras gerações. Um papel indutor de liderança, como é do Instituto Acatu, é fundamental. O planeta certamente é uma preocupação porque a humanidade está consumindo hoje já 35% a mais do que o planeta é capaz de renovar. Mas a humanidade em si é uma preocupação porque isso acontece quando apenas 25% da humanidade está consumindo acima daquilo que realmente necessita.
75% estão consumindo no nível mínimo ou abaixo desse mínimo. Se todo mundo consumisse como consomem os habitantes mais ricos, nós íamos precisar de 5 planetas. O momento é esse, né? Acho que não tem nada, talvez, mais importante para o ser humano hoje em dia do que realmente fazer essa grande mudança, ou deixar para o futuro um mundo melhor. Então, essa é a proposta do Ocatu hoje, e isso aí é o que a gente está, de alguma maneira, procurando ajudar que se dê da melhor maneira e mais rápido possível. Mais de 50% dos consumidores brasileiros entendem que o papel da empresa não é apenas produzir, gerar lucro, pagar imposto e dar empregos, mas é também, ao lado disso, ativamente trabalhar pelo desenvolvimento da sociedade. Eu acho que quanto mais o consumidor reclama, quanto mais o consumidor aponta aquilo que ele vê como sendo indevido, aquilo que ele quer, melhor para as empresas, porque sinaliza para as empresas que tipo de relacionamento acontecerá. E o relacionamento que acontecerá será um relacionamento baseado na transparência. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo e de tudo, entendo que bastante importante pensar sobre o poder do consumidor, que era isso um pouco que tratava do nosso vídeo, desses poucos minutos. Esse vídeo continua, então fica aí a dica para que você aprofunde um pouquinho mais, conheça um pouquinho mais do Instituto Ocatu. Mas de tudo gostaria de trazer como fato relevante também o poder do consumidor sobre o ato da decisão de consumir. Então, isso é, inclusive, foco de uma ou outra disciplina, mas enfim, aqui, quando a gente trata de produto, quando a gente trata de marca, e aí, num posicionamento sobre uma responsabilidade junto ao desenvolvimento sustentável, é importante, sim, fazer uma reflexão sobre esse poder que o consumidor tem, e aí, uma vez esse consumidor ele tenha condições de decidir baseado em informações que ele tenha recebido, em um posicionamento novo, também do nosso concorrente, aquele que, olha, já olhou para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável como uma oportunidade de mercado, é bastante importante que se analise aí qual posicionamento, como é que a gente percebe esse direito ou esta liberdade ou esta oportunidade, ou este poder, como bem diz o Instituto Ocatu, do consumidor sobre a sua decisão de consumir, ok? Na sequência, acho que é importante fazer, então, um olhar sobre toda essa cadeia de valor ou a cadeia de produção. Quando a gente fala sobre decisões ou uma definição do nosso... na decisão de produzir ou não produzir, de colocação ou de presença da marca no mercado, é importante que esse posicionamento inovador, esse posicionamento movido por um refresco aí de olhar com mais responsabilidade sobre a linha de produção, sobre um posicionamento da nossa marca, isso precisa vir em toda essa cadeia, em todo esse conjunto de relacionamento que a organização escolhe ter. Nós estamos falando de matéria-prima, nós estamos falando que aí a gente vai avaliar qual a origem dessa matéria-prima, como é que ela ou o fornecedor dessa matéria-prima trata, né, esse processo de fornecimento, mas também essa base de produção dessa matéria-prima, como é que ela está desenvolvida, e tudo isso há uma influência também. Então, nós, enquanto organizações, como o primeiro consumidor dessa matéria-prima, que vai elaborar, então, esse produto para o nosso consumidor final, como é que nós estamos sendo clientes nesse caso, né? Então, vamos olhar, sim, a matéria-prima, vamos olhar o fornecedor, vamos olhar a logística de entrega, como é que se posiciona esse nosso processo de logística para receber e que aqui no caso a logística de entrada. Então, como é que essa matéria-prima chega até a organização? Todo um processo que precisa ser olhado, pensado, estudado. Aí sim, a organização estará pronta para dizer, olha, eu pactuo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, sou signatária e vou então
olhar toda a minha cadeia de valor, aqui a minha cadeia de produção, para entender se todos os meus pares estão de acordo, estão também atendendo essas demandas. Vou olhar a operação dentro da própria empresa, nessa proposta de produção, como a operação na própria empresa consegue responder a essas necessidades. Vou observar o meu processo de distribuição para ver se atende também. E aqui no processo de distribuição nós vemos um grande número de desperdício de ações acontecendo aí, ainda, né? Alguns não, alguns modelos de processo de distribuição são brilhantes, mas há ainda alguns processos que precisam ser estudados. O uso do produto, como é feito esse uso, até o fim da vida do produto. Então, até a maneira que se destina esse produto, né, qual o uso dado a esse produto, é um processo que quem está analisando aí o posicionamento, eu sei, o profissional de marketing muitas vezes não vai, ou o profissional da parte de vendas não vai se colocar omisso a observar todo o processo. Inclusive, a partir daí, tiram ótimas informações para um posicionamento desse produto, dessa marca, frente aos seus consumidores. No entanto, é importante gerar dados, gerar informações que tragam como base que essa organização, esse processo de produção, essa presença desse produto no mercado é uma presença responsável, é uma presença pró-desenvolvimento sustentável. E o fim da vida do produto também, como é que eu oriento esse meu consumidor, como é que eu dou subsídio para esse meu consumidor, como é que eu pratico a logística reversa dentro do meu processo de produção para que esse fim da vida do produto seja um fim de vida responsável dentro dos processos e dentro de uma lógica para atender toda essa proposta dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que nós trazemos. E aí, então, eu trago para você algumas dicas. Existem relatórios de várias organizações, as maiores de forma mais expressiva que fazem parte, ou melhor, fazem parte de órgãos ou de fóruns que debatem o desenvolvimento sustentável, mas que têm constituído dentro das suas próprias organizações um posicionamento que traz com clareza toda essa responsabilidade assumida pela empresa. E aí que não seja de papel, né? Muitas vezes há estratégias que dizem, não, olha, se a gente diz que é socialmente responsável, que a nossa produção é uma produção relacionada à sustentabilidade, mas na prática não executa, não se sustenta. Essa prática não se sustenta. E um olhar sobre a prática do nosso concorrente, como é que há esse posicionamento pela sustentabilidade, pelo desenvolvimento das nações de forma mais equilibrada, pela redução dos desperdícios. Não fiquemos nós aqui sentadinhos no nosso sofá olhando pela janela, achando que é infindável nossos recursos. Eles têm fim, sim. Nós estamos assistindo isso acontecer todos os dias. Talvez as bandeiras levantadas não sejam bandeiras mais como na década de 80 e de 90, em que havia aí um brado muito maior sobre a preservação ambiental. No entanto, nós estamos ainda, apesar de um grande número de conhecimentos sobre as diversas áreas, sobre uma responsabilidade que nós temos de pensar esse planeta, né, que é um planeta findável para a posteridade. Então, que essa nossa responsabilidade não feche esses nossos olhos, que o ambiente de mercado, que a gente utiliza essas ferramentas mais como uma oportunidade para o ambiente de mercado, mas de forma responsável, de fato assumido pelas organizações, do que como meros jargões utilizados ou como campanhas em que as organizações faltem com a verdade. Então, nós, enquanto esses profissionais que pensam e observam e analisam o mercado, que sejamos nós, esses profissionais, para criteriosamente estabelecer um processo que venha a responder às necessidades do consumidor, com certeza, mas que venha também trazer para esse consumidor condições de ter mais critérios, inclusive, e optar por essas marcas que trazem efetivamente maior benefício para quem consome e para quem está andando pelas ruas, tendo aí um movimento de vida nesse planeta, ok? Pessoal, fico por aqui hoje no nosso estudo de caso, aí numa
perspectiva de ter colaborado. Com certeza, se você digitar Objetivos de Desenvolvimento Sustentável aí numa busca pela internet, você encontrará muita coisa legal para suprir os seus estudos a respeito dessa temática. Fiz questão de trazer esta temática, sabendo que no nosso livro há uma discussão bastante reduzida sobre isso e que, para o profissional de marketing, é uma necessidade saber que essas discussões e que existe uma agenda sendo tratada pelas nações e pelas grandes organizações, pelas organizações dos diversos lugares por aí do país, tratando, discutindo isso, é bastante importante, ok? Fiquem todos bem e até uma próxima oportunidade.